Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Aline tá aqui com muita saudade de vocês, viu? Amores, então vamos dar continuidade aí na nossa semana, né? Que ela seja uma semana muito produtiva, muito abençoada e com muitos estudos também, tá bom? Amores, na nossa aula de hoje, Tia Aline trouxe para vocês uma forma diferente de interpretar um texto, tá? Vocês vão analisar na atividade do livro didático que nós vamos ter uma imagem, tá? Uma obra de arte e nós temos que fazer a interpretação desta obra de arte. Ah, mas como assim? Não tem texto escrito utilizando palavras? Não, nós vamos interpretar uma imagem. Só que esse é um tipo de texto não verbal, que são aqueles textos que nós não utilizamos nem palavras escritas e nem palavras faladas, ditas, tá bom? Então, esses tipos de textos nós chamamos de textos não verbais, tá? Então, o que é texto não verbal e texto verbal? Tia Aline trouxe para vocês a explicação, tá? Nós vamos estudar linguagens não verbais e linguagens verbais para vocês entenderem o que são textos verbais e textos não verbais, bem? Então, nós vamos fazer a leitura deste texto que a Tia Aline deixou para vocês, olha. O texto tem como título linguagem verbal e não verbal. Eu vou ler e explicar, tá? Pausadamente para vocês. Espero que vocês acompanhem aí de casa, bem? Com este texto na mão, tá? Então vamos começar? Tia Aline vai fazer a leitura para vocês, ó. Linguagem verbal e não verbal. Comunicação é o processo de troca de informações entre um emissor, quem que é o emissor? Quem transmite a mensagem. E um receptor, quem que é o receptor? Quem recebe a mensagem. Por exemplo, na nossa conversa aqui, na nossa comunicação, nós temos o emissor e nós temos também os receptores. Por quê? O emissor, no caso a emissora, sou eu, Tia Aline. Eu estou explicando matéria para vocês. Eu estou transmitindo uma mensagem para vocês. E quem são os receptores? Vocês aí. Por quê? Porque vocês estão recebendo essa mensagem, recebendo essa explicação, tá? Então, numa comunicação sempre há o emissor, né, que é quem fala, e o receptor, quem está recebendo, quem está ouvindo. A linguagem, enquanto uma atividade humana, pode ser manifestada de diferentes modos, a depender da intenção que temos no momento da comunicação. Então, nós podemos transmitir as informações através de vários tipos de linguagem, tá? Vai depender da minha intenção. Se eu quero transmitir a minha linguagem através de imagens, de fotografias, de objetos antigos, de textos, de falas, de músicas, de coreografias, de pinturas, de desenhos, enfim. Vai depender da minha intenção, então. Então, nós temos diversos tipos de linguagens, tá? Em resumo, a linguagem serve para expressar e comunicar ideias e sentimentos. Então, para isso que serve a imagem, para nos comunicar, né? E para expressar também emoções, sentimentos, enfim. O que é uma linguagem verbal? Linguagem verbal. Quando falamos com alguém, a Tia Aline está falando com vocês, ou poderia estar falando com uma outra pessoa, tá? Ó, quando falamos com alguém, lemos um livro ou uma revista, estamos utilizando a palavra como código, ou seja, a minha linguagem naquele momento está sendo o quê? Escrito, utilizando palavras, ou falada, oralmente, tá? Então, eu vou utilizar a palavra, seja da forma escrita ou falada, como código, tá? Então, a palavra é a ferramenta que eu vou utilizar para me comunicar, tá? Seja a palavra escrita, seja a palavra falada. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada a forma pela qual nos comunicamos. Então, linguagem verbal é a linguagem que eu utilizo a palavra escrita ou falada para me comunicar, ok? Então, eu vou usar a palavra escrita, né? Algo que tem ali palavras, né? Seja um texto,
né, vários tipos de textos aí que nós temos, né, uma revista, um jornal, uma receita, enfim, daí por diante. Ou então falada, ok? Certamente essa é a linguagem mais comum no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, nós, né, nos comunicamos mais oralmente, ou seja, falando, ou então por escrita, tá? Exemplo de linguagem verbal. Tia Aline vai dar um exemplo de linguagem verbal para vocês. Ó. Quando alguém escreve um texto, por exemplo, está usando a linguagem verbal. Então, quando a Tia Aline escreve um texto, seja um bilhetinho, seja uma cartinha, seja um poema, uma poesia, enfim, qualquer tipo de gênero textual ali, eu estou utilizando a linguagem verbal, tá? Ou seja, está transmitindo informações através de palavras. Então, quando eu escrevo algo, eu estou transmitindo informações através de palavras. Isso é linguagem verbal, tá? E o que é linguagem não verbal? Ela é o oposto, tá? O contrário da linguagem verbal. A outra forma de comunicação que não é feita por meio de palavras. Então, na linguagem não verbal, nós temos uma comunicação que ela não é feita por palavras, nem oral e nem escrita, ou seja, nem falada e nem escrita. É a linguagem não verbal. Nesse caso, o código, que é o que se utiliza para emitir uma mensagem, uma informação, a ser utilizado é a simbologia. Então, na linguagem não verbal, eu vou utilizar a simbologia para me comunicar, tá? Simbologia é o quê? Símbolos, ok? Olha só um símbolo aqui, ó. Ele é um símbolo, mas ao mesmo tempo que eu tenho uma linguagem verbal aqui, porque eu tenho o quê? Palavras aqui, ó, escritas, tá? Mas esse daqui é um símbolo, ó. Não tem um lápis aqui? O lápis, se eu olhar só o lápis, eu vou saber que ele é um símbolo, porque ele representa a escrita. O lápis não é feito para escrever. Então eu sei que olhando esse lápis aqui, eu sei que ele serve para escrever. Então, ele é um símbolo, tá? Agora, se eu olhar assim, aqui nós temos linguagem não verbal, né? O lápis, e verbal, que é o quê? A escrita, tá bom? Então, voltando aqui, a linguagem não verbal é constituída por símbolos, sejam imagens, mímicas, esculturas, placas de trânsito, semáforos, desenhos, pinturas, gestos, expressões faciais, postura corporal. Tudo isso, amores, que a Tia Aline citou aqui agora, são linguagens o quê? Não verbais, tá? Linguagem não verbal, não há presença de fala, oralidade e nem de palavras escritas, tá? Então, se eu olho uma imagem e aquela imagem, seja de um desenho, seja uma fotografia, uma pintura, ou seja, eu estou olhando para um objeto antigo e ele não tem nenhuma letra, nenhuma palavra escrita e nem ninguém falando, ali eu vou ter uma linguagem não verbal. Então, na linguagem não verbal, não há presença de palavras, nem escritas, nem faladas, tá? Exemplo de linguagem não verbal. Se uma pessoa está dirigindo e vê que o sinal está vermelho, o que ela faz? Quando os pais de vocês, avós, tios, enfim, estão dirigindo, ou a Tia Aline está lá dirigindo e de repente o sinal fica vermelho, o que a gente tem que fazer? Parar, não é? O sinal vermelho não é pra gente parar? Então, mas ali no semáforo não tem nada me falando que eu tenho que parar, não tá escrito ali, pare. E também não tem ninguém falando ali, pare. Não tem ninguém. Só da gente olhar, a gente sabe que a gente tem que parar, não é? Por quê? Ali é uma simbologia. Eu já sei que aquele, né, semáforo, quando está vermelho, eu já sei que é pra gente parar. Então, eu vou o quê? Parar. O semáforo é uma forma, é um exemplo de quê? De linguagem não verbal, tá, amores? Ah, tia, e se ali tivesse escrito assim, pare? Então, é uma linguagem verbal. E se tivesse alguém ali, ó, no microfone, pare?
É uma linguagem verbal. Por quê? Tem alguém falando ou tem algo escrito. Então, linguagem verbal é quando há presença de palavras escritas ou faladas. Linguagem não verbal, quando não há presença de palavras nem escritas e nem faladas, tá? Então, ótimo. Vamos dar continuidade aqui, ó. Isso é uma linguagem não verbal, pois ninguém falou ou estava escrito em algo que ela deveria parar. Mas como ela já conhece a simbologia utilizada, ou seja, neste caso o semáforo, ela já conhece o semáforo. Apenas o sinal da luz vermelha já é o suficiente para compreender a mensagem, tá? Então, olha só, na linguagem não verbal, a gente vai olhar para aquela imagem, para aquele símbolo, e a gente já vai saber o que aquela imagem ou símbolo quer nos transmitir, qual mensagem que ele quer nos transmitir ou nos passar, tá bom? Vamos dar sequência. Agora, amores, nós vamos saber então o que são textos verbais e não verbais. Tia Aline quis trazer para vocês das linguagens verbais e não verbais, porque nós temos que saber o que são textos verbais e não verbais, tá? Então, olha só, por isso temos textos verbais. Textos verbais, lembra lá da linguagem verbal. Nós utilizamos a palavra escrita ou falada. Então, ó, os textos verbais são aqueles que utilizamos as palavras escritas ou faladas para nos comunicar e expressar sentimentos. Então, houve presença de palavra escrita ou falada? Textos verbais. O que são textos